Mais um Q&A de vendas, dessa vez com um convidado especial, Adriano Carioca. Cara, seja bem-vindo aí. Adriano é um cara que a gente já fez uma live aí no perfil da V4, cara que sabe tudo sobre vendas. Quem não segue ele ainda vai estar aqui na descrição o Instagram dele. Adriano, se apresenta aí pro pessoal. Legal. Bom, pessoal, prazer. Eu sou Adriano Carioca, fundador da Academia do Vendedor. E para mim, Rômulo, mais uma vez é um prazer estar junto aqui com a família V4 para a gente poder explorar ao máximo possível o universo das vendas. Então, falei pro Rômulo, enquanto tiver pergunta, tem resposta, e no que eu puder contribuir aqui pro desenvolvimento de vocês, do público, vai ser um prazer. Mais uma vez estar junto com vocês aqui. Show de bola, cara, muito bom. Então, assim, como o Adriano é um cara muito técnico, eu tô sempre vendo os conteúdos dele sobre vendas, ele tem uma visão bem focada, inclusive ele presta esse serviço, né? Ajuda outras empresas a criar equipes de vendas, a contratar, a melhorar a equipe de vendas. E eu tô com esse desafio aí, pessoal. Vocês veem nos bastidores dos meus stories, eu já contratei umas 25 pessoas na equipe de vendas ali, e agora em 2021, o grande objetivo e o grande desafio é conseguir dobrar essas pessoas, né? Dobrar a quantidade de vendedores, e ao mesmo tempo que eu dobro a quantidade de vendedores, eu preciso controlar o resultado. O resultado ele não pode baixar, e aí é um desafio bem interessante. Conversando contigo aqui nos bastidores, a gente percebeu até que não é uma dor minha necessariamente, é uma dor de todos os gerentes, diretores de vendas. Eu queria começar por aí, Adriano, assim, fazendo a primeira pergunta, cara, quando a gente tem ali um plano de crescimento, a gente precisa correr, entre aspas, para conseguir contratar vendedores, né? Qual que é, assim, os cuidados que a gente precisa ter? Porque é muito fácil, isso acontece de vez em quando comigo, de eu me apressar para contratar uma pessoa e essa pessoa não ser realmente a pessoa ideal, eu não conseguir pegar dela realmente se ela vai conseguir performar, eu jogo ela na selva, digamos assim, ela acaba não performando, mas alguns acabam realmente dando certo. Que tipo de dica tu me daria, assim, na hora de conseguir perceber os melhores vendedores, as pessoas certas para conseguir vender na minha equipe? Legal. Então vamos lá, Rômulo. Eu trabalho muito esse conteúdo com as empresas que eu atendo e com o meu público gravando conteúdo. Dentro da Academia do Vendedor. Como lá tem aula semanal ao vivo toda semana, por isso que é semanal, mas eu trabalho muito esse conteúdo de processo de venda. A primeira coisa para mim que tu tem que ficar atento, e quem está assistindo o vídeo aqui, está montando uma equipe de venda, está ampliando, é ficar atento às 4 grandezas de um processo de venda. Então, por exemplo, você falou, ó, tenho X pessoas na equipe comercial, eu quero dobrar meu time comercial. Será que eu estou pronto? Bom, primeira pergunta, será que de fato eu tenho um processo de venda ou eu tenho um time comercial onde cada pessoa tem o teu processo de vender? Essa é a primeira pergunta. Sim. E que é uma pergunta muito mais de autoanálise, antes de você ir para o mercado contratar mais gente. Tá bom, como que eu sei se eu tenho ou não um processo de venda? Ele tem que passar pelo crivo de 4 grandezas. Primeiro, esse processo, esse jeitão de vender é mapeável? Se eu chegar aqui amanhã e eu ver o teu pessoal vendendo, eu consigo identificar eles passando o cliente de cada etapa, desde a prospecção até o fechamento, e o que é feito em cada uma delas? Se eu conseguir fazer isso, tu tem um processo de venda mapeável. Show. Ou seja, não acontece assim, ó. Por que você vendeu naquele cliente? E o cara fala assim, cara, não faço ideia, mas eu sei que eu vendi. Ali você não tem um processo de venda. Não tem um playbook certinho, passo a passo. O playbook já é um nível um pouco mais avançado, até para muitas empresas no Brasil. Sim, o conceito. Que é isso tá formalizado, documentado, e isso poder se virar aí, tá no histórico da empresa, para quem entrar amanhã, poder ler, poder avaliar e tudo mais. Mas ainda que não esteja documentado, que eu entendo, ó, nós temos sim um processo de venda. Vem um lead para cá, eu marco uma qualificação, apresento, fechamento e por aí vai. Se tiver isso, está de bom tamanho. Primeiro tem que ser mapeável. Aí ele vai para o segundo crivo, ele tem que ser replicável. Ou seja, quando tu perguntar assim para o teu vendedor, por que você vendeu lá? Ele fala, eu vendi porque eu fiz isso, isso e mais isso. Aí tu fala assim, então eu quero que amanhã você repita as etapas e venda de novo. E aí se ele repetir as etapas, tem que vender. Isso mostra que o processo que ele está seguindo é replicável. Ele consegue fazer de novo. Passado por isso, aí tem que ser duplicável. E provavelmente tu já está nessa fase de duplicação. Ou seja, eu consegui que aquela pessoa fizesse outras pessoas vender seguindo o mesmo processo. Perfeito. Então você tem uma equipe de quantas pessoas? Tenho mais ou menos umas 25 pessoas. Pronto, sem dúvida duplicável. Sim. Aí agora o teu desafio é o próximo e último nível, que é o nível da escala.
Se você contratar 25 pessoas semana que vem, e na outra semana, quanto tempo demora para eles passarem pela fase de rampagem? Ou seja, chegar numa performance adequada a um vendedor que já está aqui. E aí isso mostra que meu processo é escalável, que é a última grandeza. Então, você tem que contratar mais 25 pessoas para colocar para trabalhar aqui. A pergunta que fica para ti é: meu processo já é escalável? Eu sei que ele é mapeável, replicável e foi duplicado. Agora, será que ele é escalável? Quem está assistindo o vídeo e não está no teu nível, está pensando em contratar o primeiro vendedor, ou dobrar a equipe de 1 para 2, por exemplo, ou montar um time um pouco mais estruturado com SDR, com pré-venda, com closer, hunter, farmer e por aí vai. A pergunta é: será que você tem um processo de venda que seja mapeável, replicável e duplicável antes de você pensar na escala? Show. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos em si para o processo seletivo. Tenho que entrevistar 25 pessoas para poder contratar. Qual é aquilo que você me recomenda que não pode faltar? A minha recomendação é que você, muito rápido, coloque esse povo para vender na tua frente. Certo. Coloque esse povo para vender na tua frente. Dinâmica de venda ao vivo, para você ver como que eles performam na prática. O que tu acha disso na entrevista? Porque hoje, por exemplo, eu faço uma entrevista de mais ou menos uns 30 minutos, tá? Eu sinto que eu não consigo, às vezes, captar 100% do que realmente eu deveria captar da pessoa, mas eu sempre busco, assim, 3 pontos principais. Se a pessoa tem energia, sim, se ela tem técnica, sim, ou se ela tem cultura. Sim. Se ela tem os 3, maravilha, essa pessoa é perfeita. Sim. Se ela tem só 2, ok, vamos ter que trabalhar 1. Se ela tem só 1, aí eu fico mais desconfiado, então eu preciso... Você tá usando a teoria do beisebol. Conhece? Exato. Não. No beisebol é o seguinte, um jogador de beisebol muito bom, ele tem 2 ferramentas. O que é a ferramenta? Força, destreza, corrida, bater... a desenvoltura dele no jogo. Tem um filme muito bom sobre isso, chama O Homem que Mudou o Jogo. Legal. E é um filme, fala sobre beisebol, mas ele fala muito sobre quebrar padrões e paradigmas de um mercado e você trabalhar num mercado disruptivo. Aquilo que ninguém nunca imaginou que daria certo, você poder fazer, ok? Quem tá assistindo, na dúvida, assiste, que é com o Brad Pitt, vai valer a pena. Se você gosta do Brad Pitt como ator, como galanzão, vai valer muito a pena. É muito bom o filme. E eles falam isso no filme. Um bom jogador de beisebol, ele tem 2 ferramentas e eles brigam para desenvolver uma terceira. Um jogador que tem 5 ferramentas é o, tipo assim, o cara vai ser o maior da história. Sim. Em algum momento, entendeu? E é legal porque às vezes dá a impressão de que eu tenho que encontrar um cara que é o top das galáxias. E aí eles falam muito também, uma outra coisa do beisebol que eu gosto é o seguinte: de cada 10 batidas na bola, um bom jogador acerta 3. De 2 a 5, mas 3 é a média. Tem uma taxa de conversão ali. De 3, entendeu? O cara que é muito bom, de 10, acerta 3. Aí tu fala, mas por quê? Porque é difícil bater uma bola redonda com um taco redondo. E às vezes, o meu vendedor aqui, ele não tá performando tão ruim assim, mas eu não tenho o termômetro do mercado e eu acho que é ruim. Sim. Mas não é que é ruim, eu tenho que também entender o que o mercado onde eu tô atuando, não que é o padrão, mas o que é aceitável. O que de repente seria o adequado para o mercado que eu estou atuando. Sim. Mas só voltando na tua colocação da entrevista. Se você procura esses 3 atributos, o que eu faço, Romulo? Eu não gasto 30 minutos conversando com alguém que não tenha passado por uma dinâmica de venda comigo. Eu faço a dinâmica no final dali. Eu faço no começo. Aí que tá, como é que eu faço? Eu não falo que vai ter dinâmica. Tá. Eu falo se eu vejo que, o meu SDR, que é o cara de pessoas e performance, que marcou pra mim essa entrevista, ele vacilou e marcou a pessoa errada. Tá. Eu falo e vejo que a pessoa não tem nada a ver. Eu falo, meu querido, obrigado, aí foi esse o papo. É rapidinho mesmo, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Sim. E aí já dispenso, Sim. porque antigamente... Eu falava que ia ter dinâmica, eu via que a pessoa não tinha nada a ver, Sim. eu fazia dinâmica, era um desastre. Não, também não falo que vai ter dinâmica, mas a primeira coisa que eu faço é o seguinte, ó, quando eu faço entrevista, vou lá, processo seletivo para contratar vendedor. Primeira coisa, quando você faz um anúncio para vendedor, vem tudo, menos vendedor, não é? O cara tá desempregado, ele trabalhou como operador de produção, Sim. ele trabalhou como, sei lá, açougueiro, ele trabalhou como expedição, logística. E aí ele ficou desempregado. Ele fala o quê? Vou ser vendedor.
Sempre vai quis, entregando. Sempre quis ir pra venda. Minha mãe sempre falava que eu dava bem pra isso e tal. Mas é desespero mesmo. Você precisa de emprego, todo mundo precisa de emprego, né? Então, primeira coisa, você faz um anúncio pra vendedor, vem tudo menos vendedor. Por que a minha primeira dinâmica é uma dinâmica de venda? Por causa disso. Porque vem tudo, menos vendedor. Então, a primeira coisa que eu faço, eu coloco todo mundo numa sala e eu faço um contrato moral. Eu falo, ó, vocês responderam uma vaga para trabalhar com venda. Se tu não gosta de vender, não continua. Porque eu vou descobrir isso em algum momento. Sim. E tu vai perder seu tempo, vou perder o meu e tu não vai continuar. Segundo, é para vender no telefone. Você pode nunca ter vendido no telefone, mas se você não se imagina sentando naquela cadeira e passando o dia inteiro ligando para as empresas, não continua. Eu vou descobrir que em algum momento você não serve para isso. Tu perdeu seu tempo, perdi o meu. Eu vou assim, ó. Então eu ganho fixo mais comissão. A maior parte, comissão. Se você não gosta de depender de renda variável, não continua. Cara, isso é o primeiro contato do cara. Sim. Mas é desse nível. Terminou o contrato moral, eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem se vocês querem continuar ou não. Se você não quiser continuar, você não precisa nem falar pra gente. Foi um prazer receber você, boa sorte, até a próxima. Se tu quer continuar, só ficar aguardando que a gente vai continuar o processo. Se eu colocar 40 pessoas na sala, ficam 22, 20. Essa é a métrica. Toca o terror, o pessoal desiste. Porque assim, eu tô calibrando com a expectativa. Porque o cara, ele não sabe o que ele vai encontrar. Sim. E eu acho eu acho injusto com o cara você não fazer isso. Sim. Porque o cara tá vindo atrás de emprego, cara. Atrás de emprego. Ele tá precisando colocar pão na mesa. Sabe que ele vai pensar o seguinte? Pô, mas eu nunca fiz um treinamento de venda. Não tem nem faculdade pra esse troço. Sim. Entendeu? Então, porra, é óbvio que eu consigo fazer. Eu falo, eu penso e falo até de certa forma bem, entendeu? E paga bem esse negócio. Porra, paga bem, precisa de emprego. Esforçar um pouquinho e vai aprender. Então, contrato moral. Quem passou por essa etapa, a próxima dinâmica é uma dinâmica individual de venda. Senta o cara aqui, você tem 3 minutos... E Na frente dos outros ou não? Não, individual. Faço individual. Legal. E eu faço a dinâmica do copo de água. Vou até falar, eu tenho um copo aqui, ó. Seguinte, eu chamo o cara na sala, ele senta e tem um copo de água na frente dele. Eu falo assim, vamos supor que seja você, beleza? Eu ponho aqui e falo assim, tudo bom, Rômulo? Vamos lá, nessa etapa, você tem de 3 a 5 minutos para ou nos vender esse copo com água ou nos vender você mesmo. Pra gente é indiferente se tu vende o copo de água ou se tu vende você mesmo, contanto que você demore de 3 a 5 minutos. Eu vou te dar 1 minuto para você poder pensar e organizar suas ideias. Terminando 1 minuto, eu começo a contar o seu tempo. Legal. Vamos supor, tu quer vender o copo de água ou você mesmo? Cara, eu quero vender eu mesmo, posso Pronto. falar? Então eu vou contar 1 minuto aqui, se você quiser começar antes, você me avisa. 1 minuto contando. E todo mundo na sala, eu, o dono da empresa, o diretor, o RH, tudo calado. Terminou 1 minuto, começa a contar o tempo do cara. Acredite você ou não, não são poucas as pessoas que quando começa o tempo dela, começou, pode começar. Ela faz assim, ó. E levanta e sai embora. Caramba. É a minha primeira dinâmica. E, óbvio... Pressão, já testa o cara na pressão, já vê se ele consegue. Porque eu não vou sentar 40... O dia a dia. São 15 candidatos. Sim. Eu não vou perder 40 minutos com cada um que eu não tenha, no mínimo, entendido o que ele acha que é vender, como que ele venderia, quando ele pensa, tenho que vender isso, o que ele constrói na mente dele, a dicção, a fala, o português, a desenvoltura, a criatividade, postura, atitude, tudo aquilo que você tenta identificar em 30 minutos de conversa, energia, cultura e técnica. Pronto. Eu verifico em 5 minutos dele tentando vender um copo de água. Legal. E aí eu começo a cruzar isso com, na visão dele, o que é vender. Eu já fiz essa dinâmica para uma empresa que a gente atende no Rio de Janeiro, que é um call center de empréstimo consignado. E quando eu terminei de falar, você vai vender o copo de água ou você mesmo? Aí a moça, vou vender o copo de água. Falei, então, contando o seu tempo, ela, não, posso começar, então pode começar. Aí ela, atende o telefone aí. Alô? E eu na frente dela. E eu achei fenomenal a atitude dela. Por quê? Ela sabia que a vaga era pra vender por telefone. O que ela fez? Vou vender a porra do copo de água por telefone. Sim. Então ela assumiu o personagem. Legal. Pra mim foi muito bacana, porque mostrou que ela estava apta a assumir a vaga, a desenvoltura no telefone, a simulação no telefone. E aí eu não busco nessa etapa muito entender, aí sou eu. Como eu vou treinar essa pessoa depois, a minha busca não é saber se ela consegue vender ou não. Sim. Porque a técnica eu ensino depois. É como ela lida com a situação. Atitude, energia, cultura, a técnica, mas não de venda.
dicção, sim, exato. fala, tom português. de voz. Tem Tom vezes, de voz. Tem vezes que eu tô falando com uma pessoa e, cara, é uma coisa tão, assim, é simples, é uma conversa normal, eu tô entrevistando a pessoa e ela envolve, parece que é legal, é bom falar com a pessoa, Exato. e ela não tá me vendendo, ela só tá conversando comigo. Ao mesmo tempo que tem gente, cara, que tu começa a trocar ideia numa entrevista ou em qualquer lugar, parece que não existe ali aquele imã, aquela coisa assim de tu conseguir se relacionar, querer saber mais sobre a pessoa. Sim. E isso e pra gente não tem diferença mesmo, se ela vende um copo de água ou ela mesmo. Então, se tu vai reproduzir a dinâmica, não encuca. Pô, o cara não quis vender ele, por quê? Muitas pessoas, elas são dissociativas. Sim. Outras são associativas. Então, algumas pessoas, elas se colocam como foco da situação, outras têm que sair de si. Quando eu projeto no copo de água, muitas vezes a pessoa se sente melhor em lidar com a pressão. E não tem problema. A busca é ver o que você tenta ver na conversa de 30 minutos. Eu inverto, porque, cara, em 3 minutos, e já aconteceu da pessoa terminar essa fase, eu olhar para ele e falar assim, ó, Rômulo, a nossa empresa está procurando um conjunto de competências específicas para essa vaga. Eu identifiquei em você várias competências positivas, mas que não combinam com essa vaga, combinaria com uma outra vaga que eu não tenho disponível. Entendi. Então eu estou encerrando o processo com você aqui. A pessoa não vai embora triste, porque ela viu que não é para ela. Legal. Se ela passar por essa etapa, eu falar assim, legal, vale a pena aprofundar, vamos ver se não tem nada melhor lá fora. Eu mando ela guardar e vem um por um. Terminou, se ela passou e no crivo ali tem 10 pessoas, eu quero ficar com 3 para a próxima etapa, o resto eu dispenso depois dessa dinâmica. Aí, currículo na mesa, senta você aí, vamos aprofundar aqui para ver se realmente o que você colocou aqui é verdade ou não, experiências anteriores, se tu batia a meta ou não, porque você saiu. Mas eu já vi que vale a pena gastar tempo com esse cara, por isso que eu inverto. Então minha recomendação, o processo seletivo vai contratar alguém, minha recomendação, coloca muito rápido essa pessoa para vender na tua frente. Pra você ver como ela lida com a situação, entendeu? E sobre assim, eu vejo o pessoal às vezes comentando nas minhas caixinhas de perguntas que, putz, cara, eu não sou vendedor, putz, eu queria estar na V4, mas eu não sou bom nisso, eu não levo jeito. Até mesmo assim, a minha história, né, eu estudei engenharia, depois fui para marketing, e eu lembro até hoje, assim, a minha mãe, ela sempre foi bancária, né, e ela trabalhava com o público, obviamente, né, então trabalhava no caixa do banco. Sim. Só que quem é caixa de banco, bancos grandes, tem metas. Sim. Só que ela tá ali pra contar dinheiro. Ela tem que vender. Exato, mas tem que vender. E aí existe uma pressão muito forte. Sim. Então ela criou um trauma com isso. Tá. Porque ela tinha metas e ela não queria vender, não foi pra isso que ela foi ali. E ela sempre me falou, desde criança, eu tenho isso na cabeça. Eu lembro que você falou na live. Filho, cara, não trabalha com público. Porque, putz, tu tem que enrolar as pessoas. Sim. Bem assim, não trabalho com público, não trabalho com vendas, porque tu tem que ficar empurrando goela abaixo as coisas. E isso ficou assim, sabe, na minha cabeça. Só que assim, por muito tempo eu tive isso na mente. Não vou ser vendedor, porque a gente também começa a associar com venda de, sei lá, vender no shopping, vender, sabe, no varejo. Vendas que não parecem ter muito prestígio. Exato. E aí tem aquela coisa, quando tu anda num shopping, e aí tem algumas lojas, assim, até quando eu era jovem, loja de surf shop e tudo mais, existe uma pressão, os caras vêm na porta assim, amigo, vamos entrar? E aí, casal, vamos entrar? E aquela coisa chata, e realmente tu cria uma visão assim, tipo, putz, o vendedor é um cara chato. Mas chegou um momento em que eu questionei isso, vi que pessoas bem-sucedidas tinham essa skill de vendas, mas eu comecei a perceber que, na verdade, a minha principal skill, que fez com que eu começasse a especular que de repente era o momento para eu testar isso, era de comunicação e de realmente entender e conversar com as pessoas, me interessar de maneira genuína por elas, sabe? Então era uma questão mais de criar laços com pessoas. E isso eu venho percebendo assim que é uma característica bem interessante. Eu, por exemplo, tenho 2 colegas que são vendedores e eles são advogados. Então assim, não tem nada a ver, só que são 2 pessoas que fazem amizade assim, ó. Elas param para conversar com qualquer pessoa, assim, elas são realmente tem uma energia lá em cima, e eu comecei a perceber que essa é uma característica que, obviamente, não são todos, tá? Eu tenho alguns vendedores que são meio introspectivos, mas que são baita vendedores. Mas eu vejo que a energia é uma coisa que faz muito sentido. Eu não sei se tu concorda ou se tu vê também algumas outras características que tu olha, putz, esse cara aqui pode ser um bom vendedor. Vou dar aquela resposta que é a última que eu queria ouvir. Depende. É a pior resposta pra dar. Tem um livro de uma autora chamada Susan Cain. Eu acho que é Cain, que fala o nome dela, mas é a Susan Cain. Chama O Poder dos Quietos. Eu desci no aeroporto de Porto Alegre e eu passei, tem um stand de livro ali, e eu vi esse livro lá pra comprar.
e eu já tenho ele online, mas eu vi quase que eu comprei só para ter ele físico. Chama O Poder dos Quietos. E ela mostra um estudo sobre a diferença entre as pessoas introvertidas e extrovertidas. E como os extrovertidos são super valorizados. Por que dá a impressão que a pessoa extrovertida vai ser melhor vendedora? Porque lá atrás, ela era mesmo. Lá atrás, o vendedor, ele tinha a função de levar as novidades para as cidadezinhas. Sim. E o que eles faziam? Eles contratavam aqueles caixeiros viajantes, os vendedores ambulantes, que eles tinham que pegar, e geralmente eles tinham que ir pela linha do trem, no trem, parando de cidadezinha em cidadezinha. Então, quais eram as duas skills, ou as duas características, habilidades que eles tinham que ter? Primeiro, poder viajar. Sim. E seguinte, habilidade de comunicação e relacionamento. Porque ele tinha que chegar numa cidade que ele não conhecia, fazer amizade com todo mundo, se comunicar bem e vender. Mas ele era o cara que levava as novidades para todo mundo. Sim. Era isso que era o diferencial. E aí vendas foi se espalhando e aperfeiçoando e se criou o paradigma que para vender você tem que ser extrovertido. Mas olha que interessante, nesse livro ela prova que vendedores introvertidos, eles performam mais do que vendedores extrovertidos, dependendo do que você vende. Show. Exemplo, se eu tenho um produto que a venda é por impulso, que a venda é rápida, decisão simples, com um pipeline curto, ou seja, uma curva curta de decisão de compra, contrate vendedores extrovertidos. Por quê? Porque eles envolvem o cliente em uma tomada de decisão mais rápida. Se é uma venda pipeline grande, comprido, tempo de decisão grande, demorado, complexa, consultiva, que envolve vários tomadores de decisão, é melhor um vendedor mais técnico e introvertido. Legal. Por quê? Porque ele tende a ser mais planejado, organizado e consistente ao longo do tempo. Os próprios compradores, ela fez uma pesquisa. Os próprios compradores, quando eles têm que escolher se eles serão atendidos por vendedores introvertidos ou extrovertidos, quem você acha que eles escolhem? O vendedor introvertido ou extrovertido? Olha, cara, pensa aí. Pela nossa equipe aqui, eu acho que o extrovertido, porque o cara faz mais amizade, né? Eu tenho uns aqui que, cara, ele vende muito mais porque o cara envolve, sabe? Sabe quem comprador adora vendedor extrovertido? Imagino que... Porque ele é mais desorganizado, ele dá mais desconto e ele cede mais à pressão do comprador. Faz sentido. Porque ele é menos organizado, menos planejado, ele foca no carisma e no improviso, ele não se prepara para venda. Sim. E quando o comprador pega um vendedorzinho profissa, introvertido, a longo prazo, que planeja, se organiza, que se posiciona, ele fala assim, fudeu, cara, esse cara não... Esse cara é bom. Eu não vou arrancar R$1 desse cara. Então assim, o cara para ser vendedor, ele não tem que ser extrovertido. Eu tenho que primeiro entender qual é o perfil mais adequado de vendedor para o meu produto e pode ser que um vendedor que seja mais técnico, mais planejado, organizado, introvertido, mais consistente a longo prazo, me ajude. Aliás, tem testes de personalidade, o MBTI é um deles, que mostra se você é um cara mais extrovertido ou introvertido. E é bacana quando você vê a definição. A diferença entre esses dois caras é o seguinte, quando o cara é mais extrovertido, ele busca energia no contato com as pessoas. Legal. Quando o cara é introvertido, ele busca energia no contato consigo mesmo. Então, por que o introvertido é mais quieto? Porque ele se relaciona assim. Ele se conecta com os outros, se conectando com ele primeiro. Ele é mais autossuficiente, né? Ele busca energia dentro. Sim. O cara extrovertido, ele busca energia fora. E é por isso que ele é mais desenvolto, mais comunicativo, mais envolvente. É um cara que possivelmente vai se abalar mais quando não conseguir vender. Mas não quer dizer que o cara que é mais quieto performa menos. Sim. Só quer dizer, é igual a história da galinha e da pata, né? O ovo da pata é muito mais nutritivo, é maior, vem mais. Por que todo mundo compra o da galinha? Porque ela faz propaganda, ela grita quando coloca. Exatamente. É como se a pata fosse a vendedora introvertida e a galinha fosse a extrovertida. Ela faz muita propaganda quando performa, bate o sino, grita, abraça todo mundo, comemora. E o cara introvertido tá ali, mais um. No final do mês, na hora que você vê o ranking, o cara tá em primeiro. Mas ele tende a ser mais consistente. Volto a dizer, depende do produto que você vende, do mercado que você atua. Você pode ter vendedores extrovertidos muito consistentes, batendo meta sempre, porque no mercado deles são skills, habilidades
que ajudam muito também. Então ter essa divisão também é importante, entendeu? Faz muito sentido. Eu tenho, inclusive, vendedores que são engenheiros, né? E os caras são quietinhos, assim. Até tem um colega que ele estudou no mesmo colégio que eu, enfim, ele era aquele cara mais nerdzinho, ficava lá no fundo da sala, e ele é engenheiro mecânico formado. Tá. E é um cara que ele não tá ali gritando, batendo palma, não sai pra beber com tanta frequência, mas é um cara consistente. Isso. É um cara engenheiro, é o cara que tá pensando no processo e ele pensa no próximo, e no próximo, e no próximo. Ele ama o processo. Exato, e ele respeita o processo, Exato. que é importantíssimo. Muitas vezes eu vejo vendedores que não respeitam o processo e aí questionam o processo, muitas vezes sem necessariamente ter feito da maneira que todos fizeram e tiveram sucesso. Sim. Porque é aquela coisa, não, mas do meu jeito eu acho que é melhor. Sim. Então, assim, tem todos esses perfis, eu sempre fico tentando mapear, putz, qual que é o melhor perfil? Mas não tem, cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho, assim, 25 vendedores ali, cada um de um jeito. Tem dentro dessa grande equipe, tem uns que saem mais, outros que ficam mais quietinhos, outros mais caseiros. Sim. Mas, no final das contas, todos eles compram um propósito, eu consigo mapear isso, se são pessoas que vão lá e vão comprar o propósito. Legal. Se vão trabalhar depois do horário, caso seja necessário, se vão colocar mais esforço. Então, cada um tem a sua maneira de ser, mas todos compraram um propósito. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Se tu não comprar o propósito, não só, tipo assim, acreditar no produto, mas tem que acreditar na empresa e pensar no longo prazo. E defender o processo. Exato. Nas empresas que eu atendo com contratos, dentro da Academia do Vendedor, tem a plataforma Academia, treinamento online de vendas, mas tem a área corporate da academia, com contratos presenciais. Uma coisa que eu bato muito na tecla com os nossos clientes não basta o cara vender. Ele tem que vender dentro do processo que a gente desenhar. Porque melhor do que ter bons vendedores é ter um bom processo de venda. Bons vendedores vão embora. Um bom processo de venda é patrimônio da empresa. Show. Melhor ainda é ter bons vendedores seguindo um bom processo de venda. Mas faça as pessoas defenderem o processo de venda. Senão você vai criar uma coisa para inglês ver. É um playbook que fica guardado, ninguém segue aquela jossa e só serve para você poder apresentar para a equipe nova. Quando a equipe nova é contratada, você apresenta. Quando tu vai embora, eles vão para lá, vem o pessoal antigo e fala assim, deixa eu te mostrar como é que as coisas funcionam aqui dentro. Isso é um ponto, Adriano, até que eu ia falar contigo, que é o seguinte, ó. Existe, então, os lobos solitários, né? Até eu vi no podcast da MeTime. A venda desafiadora. Que é o seguinte, existem os vendedores, Isso. Aí tem gente que tá rampando, então geralmente vende menos, mas tem os dinossauros, né, que vendem mais e muitas vezes eles têm o próprio estilo. Não tem o próprio estilo, eles conseguem bater as metas e algumas coisas eles não fazem. Eles não atualizam tanto o CRM, às vezes fazem follow-up não por telefone, faz pelo WhatsApp, que às vezes não é uma orientação da empresa, enfim. E ao mesmo tempo eles se tornam referências. Mas ao mesmo tempo também eu verifiquei alguns conteúdos que é muito melhor que tu tenha equipes que, ao invés do cara, sei lá, vender 100 mil, o cara é o que mais vende, é o que vende 100 mil. Eu prefiro pessoas que vendam 60, 70, mas de maneira consistente. Do que um lobo solitário que vai dar uma porrada aqui. A gente atendeu uma empresa que eles faziam premiação do campeão de vendas todo mês. Uhum. E aí eu cheguei lá e falei, vamos lá, puxa aí, quem são os melhores vendedores? Aí começaram, esse mês o campeão foi fulano, mês passado foi o ciclano. Eu falei, não, eu quero saber quem são os melhores vendedores. Aí eles, então vamos lá, de novo. O campeão de venda foi esse mês, esse foi fulano. Eu falei, não, vocês não entenderam de novo. Eu quero saber quem são os melhores vendedores. Pô, Carioca, eu não tô entendendo o que você quer. Vocês estão me mostrando quem foi o campeão de vendas do mês. Uhum. Eu quero saber quem é o melhor vendedor. Aí, mas não é o campeão de vendas? Falei, então legal, puxa aí. Quem foi desse mês? Foi fulano. E mês passado foi ele? Não. E retrasado? Não. E 4 meses atrás? Não. Então ele não é o melhor vendedor. Ele só foi o campeão de vendas do mês. Cacete, como é que a gente descobre isso? Puxa 2 anos de empresa. Eu quero saber quem é aquela pessoa que tá no top 3 do ranking mais vezes por mês, por ano e por aí vai. Porra, nunca fizemos isso. Levantaram e tinha um cara que foi campeão de vendas uma vez, nunca mais foi, mas todo mês ele era o segundo ou terceiro. O segundo ou terceiro. E os 3 sempre variavam. Quando ele era o segundo, o primeiro e o terceiro eram um. Uhum. Quando ele era o terceiro, o primeiro e o segundo era outro. Sim. Quando ele era o segundo, outro. O mais consistente. Ele era o mais consistente. E aí quando eu pegava em volume de venda, era o campeão de vendas da empresa
nos últimos 12 Imagino meses. que era o cara que mais seguiu o processo, o cara que seguia o que tinha que ser Então, feito. mas, até então, não mapeamos ainda isso em profundidade. Mas a questão é, o cara que tem um pico de performance nem sempre é o melhor vendedor. Sim. Ele é o campeão de vendas do mês. E aí mudamos a premiação de mensal para trimestral. Legal. Para quê? Vamos premiar a consistência. O cara não foi bem no primeiro mês, ele pode recuperar no segundo. Ele pode recuperar no terceiro. Agora, com certeza, o cara que foi bem no primeiro, bem no segundo, bem no terceiro, não perde. Sim. E aí você começa a mostrar para a equipe o que a gente valoriza. Não é o pico de performance, é a consistência. É o cara ter a curva sempre ascendente. Né? O Joel J, Sim, ele fala uma frase que eu gosto muito, ele fala sem pressa e sem pausa. Isso, exato. Eu acho muito bacana essa frase, sem pressa, sem pausa. Ou seja, quando você está indo na direção errada e rápido, você leva mais rápido ainda para o lugar errado. Sim, sim. Muitas vezes não é velocidade, é direção. Acertou a direção, você pode imprimir velocidade. Mas, cara, legal, vamos procurar uma curva sempre ascendente. Você está falando de investir em mercado de ações, né? É a teoria das ações. Por que as ações sempre vencem? Contra qualquer investimento. Você pega de 1900 para cá, elas só sobem. Exato. Não importa quanto elas tiveram queda em algum momento. De 100 anos para cá, elas só sobem. Só tem uma reta, é para cima. Então é isso que a gente tem que buscar. Só tem uma reta para cima. Ela não precisa ser tão ascendente assim. Ela só tem que ser sempre crescendo. Se vocês não acompanham ainda o Adriano Carioca, aqui embaixo vai estar o Instagram dele, enfim, os links ali da academia também, né? Legal, que é, sim. O curso ali do Adriano, enfim, ele comentou aqui. Sim. E, pessoal, se vocês quiserem participar aqui do nosso Q&A, né? Eu responder as perguntas de vocês. Hoje quem respondeu foi o Adriano. Basta vocês irem lá no @V4Company no Instagram, mandar uma caixinha de perguntas com o assunto vendas. Eu sou Romulo Fernandes, Equity Partner da V4 Company. Nosso negócio é vender o seu. Corre lá no vídeo.